Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Ora, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem, ou melhor, deixa eu ler de novo que eu perdi a entonação da pergunta. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, não fiquem assustados, angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo à igreja na sua primeira epístola, na sua primeira carta, e ele está nos fazendo uma recomendação, e eu vou me deter basicamente em um verso. Vou falar um pouquinho do texto todo, mas vou me deter prioritariamente no verso de número 15, que diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. E essa é a proposição de Pedro que eu quero destacar. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. A fé, irmãos, a fé é algo sobrenatural. A fé é aquilo que nos toca, dizia o teólogo Paul Tillich, fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Não depende de nada que nós façamos. Não depende de nenhum fator humano. É Deus que coloca no nosso coração. O apóstolo Paulo declara isso explicitamente no texto de Efésios capítulo 2, no versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, o conhecimento de Deus, a compreensão de Deus, entender a história da salvação. Nós cantamos aqui, pelo menos em 2 cânticos nesta manhã, que Jesus Cristo com seu sangue pagou a nossa dívida. E muitas pessoas dizem: que dívida? O que foi que Jesus Cristo fez com seu sangue? Quando Jesus morreu na cruz, eu vou falar disso mais à frente. Qual o significado disso? Até porque virou lugar comum na atualidade, na modernidade, tratar, especialmente nessas discussões políticas que rondam as nossas redes sociais, tratar a morte de Jesus como uma morte meramente política. Ah, Jesus morreu porque ele foi um perseguido político. É fato que a morte de Jesus foi por questões, por demandas e por implicações políticas, o que motivou os romanos a crucificá-lo. Por motivações de interesse religioso que motivou os judeus a crucificá-lo. Entretanto, havia um motivo por trás disso tudo, que não tinha a ver com política nem com religião. O motivo por trás da crucificação de Jesus Cristo é que Deus estava dando o seu Filho para morrer por nós, para que através do seu sangue nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Mas isso é um mistério que só se compreende, só se entende pela fé. E esta fé não é produto da razão. Esta fé não se apreende a partir do conhecimento histórico, do conhecimento científico ou de qualquer outro saber. Esta fé é dom de Deus, que revela a nós, que nos dá consciência. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Portanto, esta fé é fruto da obra do Espírito Santo de Deus, que vem sobre a vida do ser humano e dá a ele consciência de que ele é pecador.
E não é uma consciência de que ele é pecador, baseado no fato de que ele faça alguma coisa errada, porque talvez você olhe para a sua vida e diga assim: eu sou uma boa pessoa, eu tento fazer tudo certo, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero. Por que eu sou pecador? Porque muita gente entende que pecado tem a ver com comportamento, mas o pecado que nos afasta de Deus não é o comportamento. O pecado que nos afasta de Deus é uma condição original, essencial do ser, que nasce divorciado, separado da presença de Deus, do amor de Deus. E isto é uma herança que passou a todos os homens desde o Éden. Romanos capítulo 5 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e por este pecado a morte, e o pecado passou a todos os homens. Então, ser pecador não é aquele que pratica um ato de pecado. Ser pecador é todo aquele que nasce em pecado, separado da presença de Deus. Mas a boa notícia, veja que eu tenho uma boa notícia para você. Evangelho significa boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. E eu tenho uma boa notícia para você: é que o homem nasceu separado de Deus, mas o evangelho diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Jesus nos aproximando, nos dando a oportunidade de reconciliar o nosso relacionamento com Deus. Mas como pode uma essência pecadora, como pode uma casca pecadora, como pode um coração pecador poder estar em comunhão de novo com um Deus que é santo e totalmente santo? Como pode? Capítulo 6 do profeta Isaías, o profeta tem uma visão e ele vê o trono da glória de Deus. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Serafins voavam ao redor do trono, e eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto para não ver a santidade de Deus, e com 2 cobriam os pés. E as vestes do Senhor se esparramavam por todo o limiar do templo, e cobriam todo aquele lugar, e toda a terra estava cheia da sua glória. E os serafins cantavam uns aos outros: santo, 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 aleluia. Então eu disse, o profeta diz, então eu disse: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, porque eu sou um homem impuro, e eu habito no meio de um povo que também é impuro de lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Não tem como pecado e santidade estarem juntos. Não tem como o pecador e a glória de Deus estarem juntos. O pecador será consumido, será destroçado, será aniquilado pela santidade, porque o pecado não subsiste diante da glória daquele que é santo. Mas por incrível que pareça, veja que coisa bela, quando Isaías achava que ele ia ser destruído pela santidade de Deus porque ele era pecador, o texto diz: então um anjo desceu dos céus com uma brasa que tirou do altar e tocou os lábios do profeta e disse: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi retirada de você. Aleluia. Quando nós que somos pecadores, quando nós que nascemos pecadores, somos chamados a estar na presença de Deus, somos chamados a estar na presença do Santo. Nós cantamos agora há pouco: eu quero ver a tua face, eu quero tocar o Senhor. Como nós, podendo ser pecadores e ao mesmo tempo estar diante do Santo, o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado sobre as nossas vidas, e ele nos purificou de todo o pecado, e ele nos justificou. Portanto, aquele que é pecador, a Bíblia diz que nasce de novo pela água e pelo Espírito de Deus, e agora ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Mas como explicar isso? Como levar alguém a entender e a crer nisso e a receber Jesus como Salvador da sua vida? Como levar o mundo a entender a natureza da nossa fé?
apesar da fé ser algo sobrenatural, como acabei de dizer até aqui, ela tem uma dimensão sistemática. Ela tem um discurso. Ela tem um discurso. E o apóstolo Pedro está dizendo nada mais do que estejam sempre prontos, preparados, verso 15, para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Em outra tradução, na tradução corrigida, está escrito assim: esteja sempre pronto para responder àquele que vos arguir qual é a razão da tua fé. Por que você crê? Em que você crê? Qual é a essência da tua crença? Qual é a razão da tua fé? Nós teremos irmãos aqui que serão recebidos como membros. Nós temos aqui também irmãos que serão batizados. E teremos aqui também irmãos que farão profissão de fé, porque já foram batizados na infância e farão a sua profissão de fé. Que fé você vem aqui professar? Ao se batizar, como Felipe vai se batizar, qual é a fé? Qual é o fundamento? Qual é a essência da fé que você vem aqui hoje, nesta manhã, declarar? Então, para que a gente entenda qual é a razão da esperança que há em nós, é mais ou menos como dizer assim: em que você crê? Me explica em que você crê. O credo, ele é um testemunho, é um resumo da essência da nossa fé e daquilo que a gente crê. E ele passou por muitas mudanças. Desde o credo apostólico, o mais simples dos credos, ele ganhou adendos no concílio de Nicéia no ano de 325. Ele ganha adendos no concílio de Constantinopla, 381, se eu não me engano. E nasce então aquilo que nós conhecemos hoje como o credo niceno-constantinopolitano. E é o credo que eu quero ler com vocês. E eu quero falar sobre o significado desse texto. Porque a primeira frase do credo, que aí está: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no credo niceno-constantinopolitano, na verdade está escrito: creio em um só Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis. Passa para mim? Não, está incompleto o credo niceno. Não, o texto que está aí não é o niceno-constantinopolitano. Não tem problema. Eu vou ler o credo niceno-constantinopolitano. Pode deixar esse aí, porque esse, se eu não me engano, é o credo niceno. Então falta os adendos do credo niceno-constantinopolitano. Mas vamos nessa. Eu vou ler o credo aqui e a gente vai acompanhando pelo credo niceno, mas o constantinopolitano está aqui na sua íntegra, que eu quero ler com você. Primeira coisa que diz o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo da igreja. É o credo que nós professamos e dizemos: esta é a razão da esperança que há em nós. Qual é a razão da esperança que há em você? Qual é a razão da tua fé? Em que você crê? Em que você acredita? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Alguns domingos atrás nós pregamos o texto de Deuteronômio capítulo 6, onde o texto do Shema, onde está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Elohim, é o único Yahvé. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pedro está preocupado, no texto que nós acabamos de ler, Pedro está preocupado com o fato de que os cristãos encontrem hostilidade ao pregarem o evangelho. Porque eles vão pregar o evangelho num cenário plural, num mundo plural. Paulo, por exemplo, e Pedro também depois, vão entrar pelas instâncias
gentias. Paulo vai pregar em toda a Grécia, onde há muitos deuses, muitas mitologias, muitas teogonias. E todo o panteão grego, e todos os deuses da Acrópole, e todos os deuses do Areópago, onde os seus altares estavam ali erguidos em adoração a eles. Como nós temos coragem, ousadia e intrepidez de dizer ao mundo que, apesar de muitas crenças, de muitas religiões, a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pode haver muitos deuses, muitas divindades, muitas entidades adorados, cultuados como divinos. Pode haver muitas entidades que operem sinais, operem milagres e que façam maravilhas. Pode haver, mas só há um Deus verdadeiro, aquele que enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis, do mundo concreto, palpável, tangível, mas também do mundo invisível, espiritual, sobrenatural e metafísico. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Existe um Deus Criador, um Deus que é Yahvé. Yahvé significa aquele que é. Não é aquele que existe, não é aquele que apareceu, não é aquele que surgiu, não é aquele que foi criado, não é aquele que foi formado como uma estátua feita por mãos de homens, mas é um Deus que é criador de todas as coisas e que é a origem de tudo. Nada havia antes dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ouve, ó Israel, nós temos que ter a autoridade no nosso coração de dizer: o nosso Deus é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. E Ele quer se revelar a você na pessoa do seu Filho Jesus. Mas no mundo onde nós vivemos tempos de pluralismo, porque uma coisa é a pluralidade, a outra coisa é o pluralismo. Todos os ismos são ruins. Até o ismo do cristianismo é ruim. Tudo que vira ismo tem algum ponto negativo a ser observado, porque é aquilo que se institucionaliza. O pluralismo é diferente da pluralidade. Viver no mundo de pluralidade significa viver num mundo onde as pessoas são diferentes, onde as pessoas têm crenças diferentes e onde a fé de cada um é respeitada. E essa é uma coisa que Pedro nos recomenda. Veja no verso 16 do seu texto, ele diz: quando vocês defenderem a razão da sua fé, façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. Ou seja, não é para agredir, não é para ofender, não é para discriminar a fé de ninguém. É preciso respeitar a fé do outro, é preciso respeitar a crença do outro, é preciso respeitar a história e a cultura do outro, mas não abrir mão de dizer o que cremos e em que cremos. Cremos que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. E não precisamos ter medo de dizer isso. Mas não precisamos dizer isso dizendo que o outro adora o diabo, dizendo que o outro é do diabo, dizendo que a fé dele é do diabo, porque isso é muito mal educado. É preciso respeitar o outro. É preciso respeitar a crença. Seja as crenças católicas, sejam as de matriz africana, seja as de origem islâmica, seja as de origem oriental, sejam quais forem as crenças, nós precisamos respeitar o ser humano e defender a nossa fé com mansidão e com boa consciência. O Senhor, nosso Deus, creio em um só Deus. Mas a diferença que eu dizia da pluralidade para o pluralismo é que na pluralidade existem pessoas diferentes que se respeitam. Então eu declaro qual é a minha fé, eu digo na minha Bíblia, no meu livro sagrado, naquilo que é a base do meu entendimento cristão, está escrito que há um só Deus, e este Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus que se revelou através de Jesus Cristo e que enviou seu Filho para morrer na cruz por mim. O problema é que o pluralismo,
ele não está interessado no respeito às diferenças. O pluralismo, ele quer exigir de nós a aceitação, a concordância com as diferenças. E uma coisa é eu respeitar você porque você é diferente de mim. Uma outra coisa é você me obrigar a concordar com você para que nós tenhamos comunhão. O pluralismo não aceita que nós defendamos a nossa fé. E Pedro está alertando sobre isso. Mesmo que vocês venham, ele diz no verso 14, mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Nós vivemos no mundo, quando nós defendemos a nossa fé, nós somos chamados de intolerantes. E deixa eu abrir um parênteses aqui. O evangélico, de um modo geral, tem se comportado de forma intolerante muitas vezes. Mas uma coisa é a intolerância tola, mal educada, ofensiva, agressiva, que é aquela que não respeita a diferença e não respeita o outro. Uma coisa é um bando de doidos que quebra templos de umbanda e de candomblé e que destrói imagens. Isso é horrível. Isso não tem a ver com Jesus Cristo. Uma coisa é quem desrespeita a fé genuína das pessoas, dizendo que o que ela faz é do diabo. E demoniza o outro e a fé do outro. Isso é muito mal educado. Isso é intolerância. Isso é ofensa. Mas quando nós defendemos a nossa crença e dizemos, eu creio em um Deus, como diz o texto, há um só Deus. Diz a Bíblia, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então alguém quer dizer, não, você não pode dizer que há um só Deus. Você tem que aceitar o Deus de todo mundo. E aí somos nós que somos desrespeitados na nossa fé e na nossa crença. Mas isso não nos leva para um lugar de confronto. Isso não nos leva para um lugar de conflito. Porque tem gente aí que está brigando nas redes sociais para querer defender Deus, para querer defender o seu cristianismo, para querer defender o seu evangeliquismo. E aí fica batendo boca com as pessoas. E pior, ainda transformam isso em discurso político. Ainda transformam isso em campanha eleitoral. Querendo impor o comportamento, a ética cristã e a crença cristã a todo mundo num país laico onde as pessoas precisam ter direito à pluralidade. Pedro não nos recomenda a discussão. Pedro não nos recomenda o debate. Pedro não nos recomenda a nos defender atacando as pessoas. Pedro diz assim, ainda que vocês sofram por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Pedro recomenda que quando nós somos caluniados, que quando mentem a respeito de nós, que quando nos agridem, que quando nos ofendem, que quando discriminam a nossa fé, e olha, irmãos, está longe, está muito longe de que nós tenhamos uma perseguição aos cristãos evangélicos do Brasil, está muito longe. Nós temos plena liberdade de culto neste país. Perseguição é como aconteceu e está acontecendo na Síria, onde evangélicos cristãos estão sendo queimados vivos nas suas casas. No Brasil, nós temos liberdade. Mas Pedro ainda assim diz, façam isso com mansidão e temor, no verso 16, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, olha só que coisa linda, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Veja.
Em outro texto, na sequência, se você ler depois a epístola de Pedro toda, você vai ver que Pedro fala assim: quando mentirem a respeito de vocês, quando vos perseguirem, quando vos atacarem, quando vos ofenderem por causa do evangelho, glorifiquem a Deus por vocês terem sido achados dignos de sofrer e padecer o mesmo sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não manda a gente agredir, Pedro não manda a gente atacar, Pedro não manda a gente reagir. Pedro diz assim: glorifiquem a Deus, porque eu estou sofrendo por causa da minha fé. E o credo continua dizendo: creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Creio em Jesus Cristo, único Senhor. Nós somos reunidos como igreja em torno de um só batismo, de uma só fé e um só Senhor. Por que nós, enquanto evangélicos, não temos outros ícones a adorar? Por que nós não nos ajoelhamos diante de nenhuma outra imagem, de nenhum outro personagem? Por que nós não temos, enquanto evangélicos, nenhum outro santo diante de quem nós dedicamos orações, ou a quem prestamos homenagens? Porque o nosso credo diz que nós temos um só Senhor, Jesus Cristo. Ele é o nome que está sobre todo nome. Nós só nos curvamos diante de um nome. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, e ele foi morto com morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, nós não nos ajoelhamos diante de nenhum outro nome, senão diante do nome de Jesus. Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Todos os demais somos servos dele. Não há outros mediadores. Sabe, eu quero chegar a Deus, eu quero uma graça de Deus, eu vou pedir para o São Zezinho, para o São Joãozinho, para o São Luluzinho. Não, irmãos, só há um nome, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E ele disse: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome recebereis. É no nome de Jesus. E o texto do credo continua: gerado e não criado. Gerado e não criado. Consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, o Logos, o Cristo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava, continua o apóstolo João, ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio, volta aí, isso. Ele estava no princípio com Deus. O evangelista João está nos declarando que no princípio já era o Logos, já era o Cristo. Jesus não foi criado, o texto diz gerado, não criado, o credo que acabamos de ler, gerado e não criado. Quando diz que ele foi gerado do Pai, é que ele emana da mesma essência do Pai.
Quando nós dizemos que cremos na Trindade, o credo vai continuar dizendo que nós cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo como três pessoas que constituem um único Deus. Talvez isso seja muito difícil de entender, mas eu poderia dizer isso de um modo didático. Imagine que você tenha uma vela acesa, uma chama, uma substância, e você pega mais duas velas e encosta nesta mesma chama, e as duas outras velas acendem, e você mantém os seus pavios unidos ali. O que você está vendo? Quantas chamas você está vendo? Uma chama, uma substância. Quando você afasta as duas velas, quantas chamas você está vendo? E quantas substâncias? A mesma chama, o mesmo fogo, a mesma origem, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma luz, a mesma glória, a mesma autoridade, a mesma eternidade. Jesus Cristo, e o credo continua dizendo, ele foi... No texto anterior do credo diz assim, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então Jesus Cristo não é apenas um homem que veio ao mundo para trazer uma mensagem de paz. Jesus Cristo é Deus que se fez carne e habitou entre nós. E João diz isso no versículo 10, bota aí, versículo 10, de João capítulo 1. Isso. O verbo estava, não é o 10 que eu quero não, é o 14. Lê comigo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Veja, João estava dizendo lá em cima, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E agora ele está dizendo, e o verbo encarnou, Deus encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito significa do único filho do Pai. Gerado e não criado, consubstancial ao Pai. E o credo continua dizendo, e por nós homens, e para a nossa salvação, isso, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, e também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Aleluia! É nisso que cremos, irmãos, que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós, e morreu na cruz pelos nossos pecados, e perdoou os nossos pecados, mas Ele não apenas morreu para provar e para mostrar que Ele tinha autoridade sobre a morte, e que a morte não podia vencê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e foi visto pelos apóstolos, e foi visto pelos discípulos de Emaús, e foi visto por mais de 500 pessoas, que testemunharam que Ele estava vivo, que Ele venceu a morte, que Ele voltou dos mortos, e Ele foi visto subindo aos céus, e entrando nas dimensões celestiais, e enquanto Ele subia, anjos se manifestaram e disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subir, Ele voltará, aleluia, Ele voltará, e Ele voltará para buscar aqueles que são seus. Ele voltará para buscar aqueles que são seus. Aleluia. E para julgar os vivos e os mortos. E para julgar os vivos e os mortos. Em que lugar você vai estar nesse julgamento? Em que lugar você vai estar neste julgamento? Porque no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versos a partir do verso 17, diz assim:
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele continua dizendo: quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, ele virá trazer juízo sobre os vivos e os mortos. E esse juízo é muito simples. Quem crê na mensagem da salvação que ele veio trazer, não há juízo, não há condenação nenhuma, pois agora, diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já passaram da morte para a vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aquele que não crê, diz o texto, já está julgado. Em outra tradução, onde está escrito já está condenado, disse já está julgado. De que lado você está? De que lado você está? E o credo continua. E a gente já se encaminha para o fim, viu? Obrigado pela paciência de vocês. O sermão é uma coisa engraçada, né? Porque tem uns que ficam olhando para o relógio dizendo assim, não vai acabar? Aí tem outros que passam pela porta e dizem assim, pastor, nem vi a hora passar. Então a gente fica na média. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Então nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. E o texto do credo diz, eu creio no Espírito Santo, aquele que dá a vida. Quem é aquele que dá a vida? Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluia. O texto de Gênesis diz que toda a vida e toda a criação emana da presença do Espírito que se movia sobre as águas. Veja, nós acabamos de citar João capítulo 1 que diz, no princípio era o verbo Jesus Cristo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora nós estamos lendo que no princípio da criação, para além do verbo, para além do Pai, havia o Espírito Santo, e foi o Espírito que deu vida. E quando Deus criou o homem, a sua imagem e a semelhança, o texto diz que ali estava a criatura, o corpo formado, a imagem formada, o invólucro formado, mas não havia vida. Então disse que Deus soprou no homem o quê? O Espírito. Deus soprou no homem o Espírito, e o Espírito Santo deu vida, e o homem passou a ser alma vivente. No hebraico diz, o homem passou a ser nefesh, alma vivente, ser vivo, depois que o Espírito soprou. O Espírito é quem dá vida. Sem o Espírito Santo, você tem uma vida aparente que não é vida. Sem o Espírito Santo, você apenas sobrevive, mas não vive. Sem o Espírito Santo, você não tem relacionamento e comunhão com Deus, porque a vida verdadeira, a vida plena vem de Deus. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, a Nicodemos, quando ele encontra Nicodemos, ele diz, Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, é preciso nascer de novo da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Busque o Espírito Santo na sua vida. Busque o Espírito Santo na sua vida. Busque relacionamento com o Pai, relacionamento com o Filho e relacionamento com o Espírito Santo. O profeta Ezequiel, ele estava diante de uma visão de um vale de ossos secos, e o Senhor perguntou, Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel olhou para Deus e disse assim, o Senhor que sabe. E Deus disse, eu que sei, profeta é você. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. E o texto diz que Ezequiel profetizou. Ossos, ganhem vida. E houve um rebuliço, um som de cada osso se juntando ao seu osso.
e tendões se estendendo sobre os ossos, e músculo e carne se estendendo sobre os tendões, e pele se estendendo sobre a carne, e uma multidão se colocou de pé. Mas o texto diz, mas era uma multidão sem vida. Assim é um homem sem o Espírito Santo. Ele anda, ele fica de pé, ele caminha, ele fala, ele come, ele se relaciona, mas sem o Espírito Santo ele não tem vida. Não tem vida. Efésios capítulo 2 diz, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E então, o Senhor disse, profeta Ezequiel, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. E o profeta Ezequiel disse, vento dos quatro cantos. Espírito que vem dos quatro cantos sopra sobre esses ossos para que eles vivam. E então um vento veemente veio dos quatro cantos da terra e encheu os pulmões daqueles homens. E encheu a vida daqueles homens. E houve um exército numeroso que se ergueu naquele dia. E era uma visão, mas o Senhor disse, Ezequiel, diga ao meu povo que é isso que eu quero fazer com eles. O meu Espírito os vivificará. O Espírito de Deus vai te dar vida verdadeira. O Espírito de Deus vai tirar o vazio do seu coração. O Espírito de Deus vai encher a tua alma. O Espírito de Deus vai te dar alegria verdadeira. O Espírito de Deus vai te dar consciência da eternidade. Porque se cremos nele, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, diz a Bíblia, ele te ressuscitará também no último dia. E por último, e eu termino, agora eu termino. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Creio na igreja una, a igreja é uma só. A igreja de Deus não é presbiteriana, não é batista, não é metodista, não é assembleia, não é pentecostal, não é neopentecostal, não é batista da Lagoinha, não é batista atitude. A igreja de Deus não é congregacional, a igreja de Deus não é metodista wesleyana, a igreja de Deus é una. Nós somos irmãos em Cristo. Quando nós ceamos aqui, comemos do pão e do cálice, quando os metodistas ceiam lá e comem do pão e do cálice, quando o assembleiano ceia lá e come do pão e do cálice, quando os nossos irmãos de outras denominações comem do pão e do cálice, nós estamos entrando em comunhão uns com os outros. Nós estamos dizendo que todos nós somos membros do mesmo corpo, todos nós somos igreja, todos nós fazemos parte da igreja invisível de Deus, que não tem placa, que não tem nome, que não tem CNPJ, mas é identificada por todos aqueles que levam a marca do sangue de Jesus sobre as suas vidas. Aleluia. A igreja é una, a igreja é santa. Esta frase causa muita estranheza. Pastor, a igreja tem tantos erros, a igreja tem tantas falhas. Eu sou pastor, mas eu sou tão errado. Eu tenho comportamentos e atitudes que às vezes magoam as pessoas. A Márcia todo dia me chama a atenção. Você não fala comigo. Nós somos tão falhos. Mas quando nós somos corpo de Cristo, aleluia, irmãos. Tudo aquilo de bom que há em mim e você se junta e se une. E quando aquilo que é de bom em mim e você se junta e se une, e nós nos tornamos um, e nós nos tornamos corpo de Cristo, a imagem que se projeta é a imagem de Jesus. E apesar das minhas imperfeições,
E apesar das minhas falhas, sabe por que a igreja é santa? Porque vocês cuidam das minhas fraquezas e vocês me ajudam a superar e a vencer os meus erros e os meus pecados. Sabe por que a igreja é santa? Porque ela é feita de pecadores que querem melhorar. Aleluia. E ela é santa porque nós não somos medidos pelas nossas obras. Nós somos santos porque nós somos medidos pela justificação que Jesus nos deu. Sabe o que significa isso? Que eu sou todo errado, que eu sou todo falho, que eu tenho muitas limitações e falhas, mas quando Deus olha para mim, Ele não vê as minhas obras. Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus na cruz, morrendo por mim e dizendo: eu estou pagando pelos erros dele. Isso é a justificação, é Jesus dizendo que tudo aquilo que está errado em você, Ele já pagou o preço na cruz, para que você não tenha medo de estar diante de Deus, para que você saiba que você agora é santo, porque Ele te santificou, não porque você produziu santidade em si mesmo. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica. A palavra católica aqui não tem a ver com o catolicismo romano, com a igreja católica e apostólica romana. A palavra católica significa universal. Pastor, então por que não escreveu universal? Porque aí quando eu lesse e dissesse assim, a igreja é una, santa, a igreja é universal, você ia olhar para mim e dizer, é universal? A igreja é universal. A igreja é composta de todos aqueles por quem Jesus morreu em todos os cantos da terra. Ele é Deus dos vivos e dos mortos de todos os séculos e o será pelos séculos dos séculos. Amém. E por último, a igreja é apostólica. A igreja foi fundada pela fé apostólica. Nós, presbiterianos, nos orgulhamos de, no meio de tanta confusão, de tanta heresia, de tantas distorções do evangelho por aí afora. Ontem e nesses dias eu estava dizendo isso para os novos membros que serão recebidos. Nós somos das poucas igrejas que não negociou a sua fé, que não negociou as suas crenças, que não negociou os seus valores. A nossa fé é apostólica. O credo que nós estamos lendo, ele emana do credo apostólico. Nós não inventamos essas crenças. Elas existem e elas foram fundadas pelos pais apostólicos desde os primeiros séculos da igreja. E o final diz: professo um só batismo para a remissão dos pecados. E a nossa última esperança, essa é linda, e eu espero a ressurreição dos mortos. Eu espero a ressurreição dos mortos. Você espera a ressurreição dos mortos? Eu espero a ressurreição dos mortos. O apóstolo diz aos Tessalonicenses: porque no último dia, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois aqueles que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares. E todos nós nos encontraremos com o nosso Senhor, porque Ele voltará. E eu creio na vida do mundo que há de vir. Esta vida, irmão, você está sofrendo, está difícil, mas ela passa. Ela passa. Eu creio na vida do mundo que há de vir. E o texto de Apocalipse, capítulo 22, diz: lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrima, porque o Senhor mesmo, Jesus Cristo mesmo, Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. É nisso que eu creio. É nisso que nós cremos. É isso que Felipe vai professar hoje aqui quando se batizar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.